Irmãos, nós estamos neste último encontro do Escatom, depois de muitos estudos maravilhosos, tanto da escatologia quanto em outras áreas que foram apresentados pelo pastor Danilo, pelo irmão Cláudio e irmão Márcio. Deus continue nos abençoando e vamos fechar hoje com um tema que é escatológico. E, se Deus permitir, em fevereiro nós estaremos aqui para dar seguimento ainda à análise do livro, com mais outros adendos aí, com acréscimos de outros irmãos que venham a trazer estudos para a nossa edificação. Então, hoje, combinando com o irmão Elias, nós colocamos o tema a unção e a missão do Messias, ou do Rei. O Senhor Jesus Cristo, ele é profetizado em todo o Antigo Testamento como o Cristo. Lá, no hebraico, Messias, que é o Messias, o ungido. Eu quero que o irmão Márcio já entre aí com a Bíblia, porque hoje nós não vamos usar slides, vamos trabalhar com textos bíblicos e depois os irmãos podem interferir com alguns questionamentos ou alguns acréscimos ao que vamos trazer. Então, eu quero pensar, olhando para o Antigo Testamento, claro, nós vamos verificar principalmente o livro dos Salmos, mas eu quero ir para Daniel. Ainda vamos trabalhar as 70 semanas de Daniel, mas hoje, como em outras vezes que nós citamos Daniel, e aí no capítulo 9, irmão Márcio, lá no verso 24, apenas pensando nesses 6 benefícios que estão relacionados com a nação de Israel e com a cidade, é dito ali, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, isto é, pelo sangue de Jesus Cristo, para dar fim aos pecados, pelo sangue de Jesus Cristo, para expiar a iniquidade, pelo sangue de Jesus Cristo. Claro que isso aí, já conversamos com o irmão Márcio, isso tem uma conotação global, mas aqui no texto, porque há outros textos que trabalham essa ação do sangue de Jesus, porque conforme o precursor, e nós vamos falar sobre ele, o Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado não só de Israel, tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Então, para dar fim aos pecados pelo sangue de Jesus, para expiar a iniquidade pelo sangue de Jesus, para trazer a justiça eterna pelo cetro de Jesus. Aí é pelo cetro que como diz o salmista, cetro de equidade é o cetro do seu reino. E para selar a visão e a profecia, porque tudo culmina em Jesus Cristo, ele é o espírito da profecia. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para essa parte final aí, essa promessa final, para ungir o santo dos santos. Claro que vamos ter um templo, Ezequiel 40 a 48 fala desse templo que vai ser reconstruído lá em Jerusalém. Mas eu penso que esse ungir o santo dos santos, que esse santo aí, com S maiúsculo, esse santo aí é Jesus Cristo. Então, para ungir o santo dos santos. Porque esse santo, eu gosto de falar que a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, elas são bem parecidas. Elas são bem parecidas, os contextos são bem parecidos. Jesus Cristo, quando veio na primeira vinda, ele veio sobre a égide do Império Romano. Quando ele vier na segunda vinda, virá sobre a égide do Império Romano. O Senhor Jesus Cristo também, ele subiu do Monte das Oliveiras para o céu. Quando ele descer, Zacarias 14 fala sobre isso, ele vai pisar os pés no Monte das Oliveiras. Então, aqueles 2 anjos, quando disseram aos 500 irmãos
que esse Jesus que vocês estão vendo indo para o céu há de vir do mesmo modo, não é só no sentido de o céu abrir e ele vir, mas é do mesmo modo também no sentido geográfico espacial, porque ele virá e pisará os seus pés no mesmo Monte das Oliveiras que os seus pés, quando saíram daqui, se deslocaram para lá. E aí tem essa questão da unção, tem essa questão da unção. E aí eu quero que o irmão Márcio coloque agora o Salmo 2, o Salmo 2, para que possamos pensar nisso. Este Salmo 2, irmãos, ele é muito, muito maravilhoso. O título aqui na Ara é O Reinado do Ungido de Deus. O reinado do ungido de Deus. Esse reinado, nós acreditamos que é um reinado por vir, porque é um reinado messiânico, não é um reinado universal. Claro que Deus ele é o rei universal de tudo desde o princípio lá. Tá? Desde que ele criou tudo, ele domina e ele controla tudo. Mas há um reino do trono de Davi. E Davi é o escritor desse salmo. É claro que nas Bíblias nós não temos, geralmente os salmos de Davi tem lá o título embaixo, né? Salmo de Davi. Aqui não tem, mas nós sabemos que é Salmo de Davi pela própria palavra, nós vamos explicar isso daqui a pouco. Então, este salmo, ele é messiânico. Eu quero explorar um pouco esse salmo para pensar na unção de Cristo, para pensar num reino adiado, não adiantado, e num reino por vir, mas que esse rei, na primeira vinda, ele veio para reinar. Entretanto, houve a rejeição dos judeus, mas que tudo isso a gente entende que estava dentro do propósito de Deus, do beneplácito de Deus. Então, Deus tinha, nada frustra, como diz Jó, nenhum dos seus planos frustrado. Então, já havia uma coordenação, um plano bem sapiente de Deus no processo. Mas, na nossa ótica, eu costumo dizer nas nossas lentes, a gente entende assim, o rei, ele disse para Pilatos, quando Pilatos perguntou logo, tu és rei? Ele disse, para isto nasci e vim ao mundo. Então, ele é rei, mas ele diz que o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, pelejariam os meus súditos, até para me livrar, né? Mas o reino, ele acabou, o rei sendo crucificado e o precursor sendo decapitado. Então, irmãos, eu quero pensar neste salmo olhando para as duas vindas e olhando para duas unções, vamos colocar assim. Pensar a missão de Cristo e pensar a unção de Cristo dá para esses são vários salmos. O capítulo 6 do nosso livro, ele é um capítulo bem interessante, porque ele é o rei dos salmos e os salmos do rei. Então, lá a gente pode discutir os salmos messiânicos e também que contém a palavra Sião. Sião. Sião é uma palavra muito importante para implicar milênio, reinado milenar. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos e vamos procurar analisar um pouco isto aqui. Eu quero que nós leiamos os 3 primeiros versículos, pensando tanto na primeira vinda quanto na segunda. Ele diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, veja, tem ungido aí com o maiúsculo, que é o Messias, e tem o Jeová. Diz contra o Senhor, que é Deus Pai, e contra o seu ungido de Deus Pai, que é o Cristo, que é Jesus, que é o Jesus de Nazaré. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente pode perceber duas coisas. Houve um levante deste contra o ungido na primeira vinda, e nós vamos identificar os reis da terra na primeira vinda, e há um levante também
dos reis da terra na segunda vinda. Na primeira vinda, os reis da terra conseguiram êxito, vamos colocar assim, entre aspas, né? Eles conseguiram êxito porque eles acabaram crucificando o Cristo. Ele falou, a missão dele, ela não foi pregada no seu ministério, porque ele é o rei, ele é o Messias, ele pregou o reino, ele não pregou a missão. A missão dele era por algumas poucas vezes ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos principais, dos sacerdotes, na mão dos soldados, na mão do povo. E aí ele fala dessa situação de que haveria essa ação dos reis da terra, vai ser entregue na mão dos príncipes. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente consegue identificar na primeira vinda esse levante nesses 3 versículos. Eu quero mostrar para vocês o que ocorreu na primeira vinda com a rejeição e o que ocorrerá na segunda vinda com a aceitação, pensando no que é dito lá para ungir o santo dos santos, para ungir o santo dos santos. Então, assim como ele é o rei dos reis, ele é também o santo dos santos. Jesus é o santo dos santos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, aí, Márcio, a gente vai fazer uma ida e vinda, né? Então, vamos lá para Atos 4, o Evangelho, Novo Testamento, e lá em Atos, capítulo 4, lá no verso de número 23, isso, 23 em diante, a igreja em oração. A igreja está em oração, o contexto é que Pedro e João foram presos, Pedro e João foram colocados na prisão pelos judeus, e aí diz o verso 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Eles chegaram lá. E o que é que temos? Temos aqui a igreja orando. Eu acho interessante porque não é Pedro, não é João, não é um apóstolo em si, é a igreja toda orando. E aí nós temos a igreja orando, aqui não tem pregação, mas tem dados nessa oração, quer dizer, uma oração que a gente consegue extrair uma aplicação, uma interpretação maravilhosa do Salmo 2. Então, olha o que, que eles dizem. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, reconhecendo aí a criação. Agora, veja, quando eu disse que é aqui que a gente descobre que o Salmo 2 foi escrito por Davi, aqui a gente descobre. Eles vão dizer que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Irmãos, por boca de Davi, nosso pai. Aí a gente já pensa logo em Jesus como, porque Jesus é filho de Davi e filho de Deus, né? Essa questão aí da filiação segundo a carne de Davi e vai assumir um trono para reinar por 1000 anos, é assim que nós pré-milenistas acreditamos, no trono de Davi, e não que ele está agora no trono de Davi. Então, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Aí ele cita os primeiros versículos do Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Jeová e contra o seu ungido. Para eles, na oração, quem são os reis da terra? Aí a gente vê no versículo 27, mas sobe um pouquinho, baixa um pouquinho, né? Porque, olha a interpretação deles, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste
Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, eu só quero ficar aí. Então, eles pegam o Salmo 2, aplicando a primeira vinda de Cristo, e eles trazem os reis da terra, como Pilatos e Herodes. E esses reis da terra que se levantaram contra o ungido, esses reis da terra lograram êxito matando-o. Mas a gente sabe que a morte dele, ele morreu, vamos colocar assim, ele venceu morrendo, não venceu matando, na primeira vinda. Porque na segunda vinda ele vencerá matando. Essa é uma diferença. Na primeira vinda, é o sangue dele que é derramado. Ele derrama o seu próprio sangue. Mas na segunda vinda, ele derramará no lagar o sangue dos ímpios em Armagedon. E os reis da terra já não são Pilatos nem Herodes. Aí agora a gente vai para Apocalipse, a questão escatológica. Aí nós vamos lá para a batalha do Armagedon. E aí, Márcio, nós vamos para o capítulo 16 de Apocalipse, e lá no versículo de número 13, o que é que ocorre? Não vamos ler o 13, não. Vamos pular para o... É isso mesmo, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. É a tríade satânica, o antipai, o anticristo, o antifilho e o antiespírito. Da boca deles sai 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem a quem? A gente vai para o Salmo 2. Os reis da terra se levantam. Aí, ó, se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de julgá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí, Márcio, no verso de número 16, é dada a localidade. E é chamado lá no Antigo Testamento de Vale de Josafá, Vale de Jezreel, Vale de Esdrealon, Vale de Megido, ou Armagedon. Então, esses reis se ajuntaram contra o ungido no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, a gente olhar para um texto de Salmo 2 e ver a aplicação da igreja orando para a primeira vinda, identificando Herodes e Pilatos. Agora a gente identifica o anticristo, o dragão e o falso profeta se macomunando para tentar lutar contra Cristo. Na primeira questão, primeira vinda, a missão dele era salvar, então ele se deixou morrer. E ele foi crucificado e os reis da terra venceram, entre aspas. Mas agora os reis da terra são vencidos, porque na batalha do Armagedon, a besta e o falso profeta, Apocalipse 19, de 11 a 21, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo vivos, e o dragão é amarrado juntamente com esses demônios que fizeram o ajuntamento. Eles vão ser amarrados por 1000 anos, e Jesus vai reinar 1000 anos. Aí, Márcio, a gente volta para o Salmo 2, mais uma vez, que nós vamos andar hoje um pouco pensando nessa unção. Aí nós vamos olhar para o versículo de número 6. Antes de 6, Márcio, no 4, a gente tem aí no 4 essa questão, ó. Deus dizendo no verso 4, ri-se aquele que habita nos céus, o salmista dizendo, Davi dizendo, né? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, e na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os consumirá. Então, a ira de Deus virá sobre esses reis da terra, e Deus vai rir deles. Então, isso aqui, esse salmo é muito mais para a segunda vinda do que para a primeira vinda.
embora a igreja aplica o para a primeira vinda, porque nós vamos verificar se esse verso de número 6, como é que ele se cumpre na primeira vinda e como é que ele se cumpre na segunda vinda. Nesse verso aí, na Bíblia atualizada, tem a expressão constituir. Na Bíblia corrigida, aparece a expressão ungir. Ungir. Eu, porém, ungi o meu rei. Então, eu, porém, ungi. Então, eu ungi o meu rei no meu santo monte Sião. Isso eu acho interessante, porque João Batista, quando a gente vai pensar na primeira vinda de Cristo, porque assim, quando a gente fala Cristo, às vezes fica até bem fácil hoje a gente dizer Jesus Cristo, Cristo e tal. Mas Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome. Como Batista não é sobrenome, os irmãos sabem, né? Zacarias e Isabel deram o nome dele João, o nome dele é João. Então, hoje a gente tem pessoas que se chamam João Batista, mas o certo seria João, vírgula, o Batista, porque é o batizador. O sobrenome, ele vem para ele por causa de uma característica de batizar. E ele batiza para o arrependimento. É o que nós falamos lá na última vez que estivemos aqui, a questão do entre os nascidos de mulher não houve um igual a João Batista. Então, ele tem o privilégio de ser o precursor, ele é o Elias que havia de vir na primeira vinda. Olha a repetição, parece que vai ter um Elias que virá na segunda vinda, era a interpretação dos escribas e fariseus, e parece que sim, Elias e Moisés lá na frente, e Elias, o Batista, na primeira vinda, vindo no espírito e virtude de Elias. Aí esse João Batista está se deparando com Cristo no batismo. E ele fica espantado quando ele vê Jesus vindo se batizar. Porque João, ele não se batizou. João é o batizador, mas João, ele não se batiza. Ele vem trazendo o batismo. E o batismo de João vem acompanhado do evangelho do reino, porque ele está aplanando, limpando o caminho do rei. O rei está chegando. Então ele vem na frente, limpando o caminho, e o rei está chegando. E aí, irmãos, o que é que acontece? Quando Jesus entra ali e João Batista o vê, João Batista diz: Eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus diz: Deixa por agora para cumprir toda a justiça. Jesus não se batizou porque precisava ser batizado. Quem tinha que se batizar eram pecadores, mas ele se batizou para mostrar que ele iria se identificar com o homem, se identificar com a raça humana, porque de certa forma ele iria tomar sobre si os nossos pecados. Então ele iria se fazer pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. E aí João Batista o batiza. Mas quando João Batista o batiza, o que é que acontece? Aí esse Salmo 2, ele se cumpre parcialmente, vamos dizer aí, no eu, porém, ungi o meu rei. Não iria sobre o meu monte Sião, porque sobre o meu monte Sião é milênio. Mas na primeira vinda houve uma unção. E essa unção aconteceu quando? Essa unção aconteceu quando Jesus, quando a pomba desceu e pousou sobre ele. Jesus, quando se fez homem, ele se esvaziou, é a kenosis, ele se esvaziou dos seus atributos. E ele operou milagres, ele executou seu ministério através da unção do Espírito Santo. Então, lá em Lucas 3, tem um batismo. Quando você chega em Lucas 4, aí a gente vai fazer, Márcio, um paralelo. Vamos dar uma olhadinha aí em Isaías 61. Isaías 61. Texto que a gente já discutiu aqui algumas vezes, mas eu estou chamando a atenção dos irmãos para a questão dessa primeira unção
na primeira vinda. Então, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Então, essa unção, ela acontece no batismo, para um ministério terreno de 3 anos e meio. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu com qual finalidade? Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E esse I aí, irmãos, esse I próximo aí no hebraico é um I disjuntivo. Esse I que aparece antes do dia da vingança, tá vendo? Esse I aí é um I disjuntivo. Isso indica, irmãos, isso tem a ver, e isso faz com que essa profecia ela seja uma profecia de duplo cumprimento. Então, se ela é de duplo cumprimento, ela tem um valor para duas unções. Ela tem um valor para essa primeira unção, que vai até o ano aceitável do Senhor, e ela tem um valor para uma segunda unção, quando o rei vai colocar os seus inimigos, os inimigos do filho, por escabelo dos seus pés, é o Salmo 110. Então, esse o dia da vingança do nosso Deus, ele fica parado por 2000 anos, pelo menos até aqui, porque o dia da vingança do nosso Deus ainda não aconteceu. Aí você vai para Lucas 4 e vai perceber o Senhor Jesus tendo que dar essa parada. Aí a gente vai, Márcio, lá para Nazaré. Veja que Jesus aqui, ó, é bom ficar só para a gente ler essa parte aí. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Então, esse cheio do Espírito Santo, a gente poderia dizer ungido no Espírito Santo. Ele está com unção. Ele está com unção. E aí, ele, cheio do Espírito Santo, ele enfrenta o diabo. Tem a tentação. Aí, agora, Márcio, pode pular a tentação. E a gente vai para Nazaré. A gente vai para Nazaré, lá embaixo. E quando a gente chega, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas. Chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para a lei e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E esse livro, esse rolo do profeta Isaías está lá, ele abriu no capítulo 61. E aí ele vai ler o texto e ele vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Eu, porém, ungi o meu rei. Eu ungi, ele me ungiu. Então, Jesus é ungido ali. Ele é ungido. Mas ele é ungido nessa primeira vinda para operar os milagres messiânicos que provam que ele é o Cristo. Quando eu falei que Cristo não é esse sobrenome, Paulo faz até inversões. Os irmãos vão ver nas epístolas, em algum momento, ele, ao invés de usar Jesus Cristo, ele usa Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fazia essas inversões, botar Cristo na frente de Jesus, Jesus. Então, Jesus é o nome, Jeová Salvo é o nome de encarnação, Cristo é o nome de realeza, é ungido, e Senhor é o nome de divindade, é a divindade dele. Então, ele diz aí: apregoar a liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, ele para no ano aceitável do Senhor. Porque o seu ministério está restrito em 3 anos e meio para essa esfera messiânica que traz os milagres, como João disse. Esses milagres foram registrados para comprovarem que Jesus é o Cristo. E Paulo, no livro de Atos, por diversas vezes, ele entra nas sinagogas tentando provar aos judeus que Jesus é o Cristo. Então, esse Cristo, esse ungido, ele é ungido no Espírito Santo com um propósito. Aí a gente vai, Márcio, até para a pregação aos gentios, no capítulo 10 de Atos, quando a gente chega lá em Cornélio, e o apóstolo Pedro ele vai pregar para aquela família, e quando chega no verso 38, Márcio, esse texto, esse é o verso que nós queremos, e aí no verso 38 ele vai dizer como Deus, olha, como Deus ungiu. E aí
ungiu Jesus de Nazaré, o nome de humilhação dele, Jesus de Nazaré. Então, ungiu aquele homem, Jesus de Nazaré, ungiu. E ungindo Jesus de Nazaré, o torna Cristo. Então, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, aí nós temos essa primeira unção que ocorre ali. Claro, irmãos, que se os judeus abraçam Jesus, já estava tudo na mão. Jesus traz os milagres messiânicos e os judeus o recebem. Ali receberia o rei para reinar e assentar-se no trono de Davi, que é terrestre. Entretanto, houve a rejeição. Ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Aí nós temos a outra unção, lá do Salmo 2, que diz: Eu, porém, ungi o meu rei no santo monte de Sião. E aí vem o decreto, Márcio. E o decreto está no verso 7. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 2,7. Aí no Salmo 2,7, nós temos, irmão Elias, esse decreto aqui, que eu acho maravilhoso. Depois que ele diz que ungiu o rei sobre o meu santo monte Sião, ele diz: Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto, irmãos, é um texto lindo, sublime e maravilhoso. Esse texto aqui tem um decreto. Às vezes a gente pergunta assim: para você, esse texto aqui, esse decreto, cabe onde? Houve uma luta lá no início, no século terceiro, uma briga lá com Ário e Atanásio, porque Ário queria dizer que com esse, os testemunhos de Jeová pegam essa tese de Ário para defender que Jesus não é Deus, porque diz aqui, ó, Jesus Cristo foi gerado na eternidade, então ele teve um começo. É claro, irmãos, que a gente sabe que há uma geração eterna na Trindade. A Trindade é assim: o Pai gera o Filho e o Espírito procede do Filho e do Pai. Em grau de procedência é o Espírito, procede do Pai e procede do Filho. Em grau de geração, o Pai gera o Filho, mas a geração do Pai com o Filho, ela é eterna, mas e Jesus não se torna filho de Deus depois que vem ao mundo, ele é dado como filho. Estamos aí usando agora em dezembro, geralmente no período do Natal, se fala em um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Isaías 9. Então, um filho se nos deu. E João 3,16, ele deu o filho unigênito. Agora, usar Isaías 9 para falar dessa geração, usar lá João 1,18, Deus unigênito que está no seio do Pai, o fez conhecer. Mas esse texto aqui, irmãos, ele não pode ser usado para a eternidade. Então, esse decreto, ele não é para a eternidade. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por que que não pode ser? Porque tem um advérbio de tempo aí. Então, não poderia ser na eternidade. Tem que ser, não pode ser na atemporalidade, tem que ser dentro da temporalidade. Então, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Agora, se não é na eternidade, ficou para onde? Onde é que isso aqui se cumpre? Isso aqui, esse texto aqui, Jesus foi declarado filho de Deus. Ele foi declarado em Belém, na manjedoura, no nascimento. Esse texto aí se aplica, esse hoje te gerei, está lá na geração no ventre de Maria, Belém, nascimento, Natal. Esse hoje te gerei está no batismo, é o batismo, quando a voz é ouvida por João: Este é meu filho amado, em quem me compraz. É na glorificação, quando ele é glorificado lá no Monte Tabor, que Pedro quer fazer com Tiago e João as três tendas, para Elias, para Moisés e para ele, e Deus diz: Este é meu filho amado, a ele ouvi. É ali que é o decreto. O decreto é na tumba vazia. Esse hoje, irmão Almi, ele está vinculado a que lugar na temporalidade? No nascimento,
No batismo, na transfiguração ou na tumba vazia? É uma pergunta que a gente tem resposta. Então, quando é dito, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, isso é tumba vazia. Então, Jesus Cristo estava dentro da terra. Quando ele estava na tumba, ele estava dentro da terra. Mas ele estava no ventre da terra, como disse Jó, né? No saí do ventre de minha mãe, uma mãe terra humana, e nu voltarei para o ventre da minha mãe. Já não é a mãe mais terra humana, é a terra que nós conhecemos, o barro. Mas Jesus Cristo estava lá dentro. E na hora que ele sai de dentro da tumba, é como se fosse uma nova geração. Então, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é para a ressurreição. Essa fala é minha? Não, essa fala é do apóstolo Paulo, em Antioquia aliás, em Romanos 1,4, vamos ver, Márcio, Romanos 1,4, Romanos 1, verso 4, vamos ver o 3 e o 4, que fica mais claro. Então, no verso 3, ele diz assim, acerca do filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, filho de Davi. Nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Agora, o decreto, declarado filho de Deus. Declarado, tu és meu filho, hoje te gerei. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Então, o Salmo 2,7 está ali. Mas vamos para o discurso de Paulo em Antioquia da Pisídia. Então, vai lá para Atos 13, Márcio, e dá uma olhada aí no versículo de número 32 a 33, Atos, capítulo 13, 31, 30, 30 e... Não, 32 em diante. No 32, ó. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, ó, ressuscitando a Jesus. Olha a aplicação, como também está escrito no Salmo 2º, meu filho és tu, hoje te gerei. Então, aqui está dizendo que o hoje te gerei é a tumba vazia, né? Então, com esse texto de Salmo 2, a gente já descobre uma coisa. Primeira coisa que a gente descobre no Novo Testamento, para Jesus conseguir trazer o reino, ele precisa ressuscitar. Então, ele precisa ressuscitar para trazer o reino. Mas tem que ser, isso tem que ir além. O texto de Salmo 2,7 também tem que provar que ele é Deus. Então, vamos, Márcio, para Hebreus 1. Então, esse texto é tão rico que ele consegue também comprovar a divindade de Cristo. Então, Hebreus 1, lá no versículo 4, a gente lê, ó, veja que os testemunhas de Jeová com Ario tentaram usar o texto, o versículo, para provar que Jesus não é Deus e dizer que ele é gerado na eternidade. Mas olha o versículo provando a divindade de Cristo. Olha o que diz aqui, ó. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse nome excelente, ele não é o nome Jesus, certo? A gente tem que entender, ó, lá na Kenosis, lá em Filipenses 2, de 5 a 8, diz lá que ele herdou o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Nome sobremodo excelente é o nome de Jesus. Lá em Filipenses 2, de 5 a 8, que está trazendo a kenosis, o esvaziamento. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e aí diz que fala do nome dele. Mas esse nome aqui excelente não é o de Jesus. Esse nome aqui do verso 4 não é o de Jesus. Esse nome excelente é o nome Filho. É o nome Filho. Então, porque ele diz assim, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, você vê aí que a expressão tu és meu filho, veja, o decreto lá diz, eu hoje te gerei, tumba vazia. Agora, o texto, o versículo vai além. Ele vai trazer também a divindade de Cristo.
porque traz o nome filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meu filho, divindade. Hoje te gerei, ressurreição. Então, ele é Deus, ele ressuscitou. Mas tem o 3, que vem do Salmo 110, verso 4, que diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí você vai para Hebreus, Márcio, capítulo 5, e dá uma olhada no versículo 5, o que diz agora para mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. E aí no verso 5 ele vai dizer: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí ele diz no verso 6, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Salmo 110, verso 4, Salmo 2, verso 7. Então, esse Salmo 2, verso 7, ele traz ressurreição de Cristo, tumba vazia. Ele traz divindade de Cristo, Filho, e ele traz sacerdócio de Cristo. Sacerdócio de Cristo. Então, ele é o rei sacerdote. Aí, volta, Márcio, para o Salmo 2, e vamos dar uma olhada no versículo do Salmo 2, que é o 7, para ver uma outra questão. É quando ele diz no versículo 7, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vem também essa unção do verso 6, eu porém ungi o meu rei sobre o santo monte de Sião, traz a ideia de que ele vai reinar, é realeza, porque esse meu filho que hoje eu gerei, o próprio pai vai dizer para ele no verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Olha aí, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E aí vem o milênio. Não tem como a gente não ver no milênio. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como ao vaso de oleiro, e diz, e quando diz assim, vara de ferro, com uma vara de ferro, toda vez que você lê Jesus, vara de ferro, é milênio. É milênio. Então, isso pode ser visto, e aí rapidamente para eu fechar aqui, mano, abrir para perguntas, se tiver, aí a gente vai para Apocalipse, capítulo 12, e aí que a gente entra com a questão das dores, né? Eu não creio que estamos no princípio das dores, porque as dores são as dores de Israel. Essa mulher aí, no versículo 1, é Israel. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aí tem um grupo que diz que é a igreja, as 12 estrelas são os apóstolos. Tem outros que diz que essa mulher é Maria, a igreja católica. Mas a gente, quando lê Gênesis 37, o sonho de José, a gente faz a alusão, é o eco. Aí pega o eco. E José conta a Jacó que o sonho que ele teve, que ele contou para os irmãos, que o sol virá o sol, a lua e 11 estrelas se prostrar diante de mim. E Jacó interpreta: virei eu, o sol, Raquel, tua mãe, a lua, e teus irmãos, as 11 estrelas, se prostrar diante de mim. Então, essa aí é a alusão, o eco e a intertextualidade com Gênesis 37. Então, vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, Jacó, tendo a lua debaixo dos seus pés, Raquel, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, as 12 tribos de Israel. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias para dar à luz, né? Então, essas dores de parto são as dores, como Jesus disse, é o princípio de dores, são as dores dessa mulher, as dores de Israel, que depois ela gera o filho. Versículo 5, Márcio. Abra aí, puxa para o verso 5. Aí no verso 5 diz assim: e deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações, olha aí, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, quando, entre o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E aí, Márcio, vamos para Apocalipse
19 e fazer essa junção, no Apocalipse 19, capítulo 19. E aí a gente vai do 11 em diante, e no verso 15, eu acho, que é o 15. No verso 15 é dito assim, capítulo 19, verso 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, julgamento das nações, e Armagedon. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, ele é o que regerá com vara de ferro. Ele regerá as nações. Aí está lá no Salmo 2, versículo 7. Sobre as nações. Tu as esmigalharás com vara de ferro. Então, isso aí a gente, o apóstolo João faz essa relação com o Salmo 2, trazendo essa ideia. Aí é que nós temos a missão dele, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido na primeira vinda, veio como rei, foi rejeitado, teve a unção, foi ungido, e essa unção foi, durante 3 anos e meio, o seu ministério messiânico, e aí os reis da terra o mataram, Pilatos e Herodes, e agora vem a segunda unção, que é depois que ele enfrentar os reis da terra, da boca do dragão, da boca do falso profeta, da boca do anticristo, sairão 3 espíritos semelhantes às rãs, e são demônios que ajuntarão os reis da terra, e aí ele derruba na sua ira, na sua vingança, ele destrói o império da besta, e aí eu, porém, ungi o meu rei sobre o monte de Sião. Aí esse reino que foi adiado na primeira vinda, ele aparece na segunda vinda e o reinado ocorre. É isso. Se tiver alguma pergunta, aí o irmão Márcio pode abrir. Era essa explanação da unção e da missão do rei. Pastor Valdo, eu tenho uma pergunta. É, hoje em dia, é muito usado o termo unção, né? Especialmente pelos neopentecostais e pentecostais. Qual a definição que a gente poderia ter de unção? O que significaria exatamente isso? No Antigo Testamento, a unção era uma autoridade que era dada a 3 ofícios que ocorriam. Então, o profeta era ungido, o sacerdote era ungido e o rei era ungido. E quem ungia tanto profetas quanto sacerdotes ou quanto reis eram o sacerdote. Porque o sacerdote falava a Deus em nome dos homens. E ele falava aos homens, e o profeta falava aos homens em nome de Deus. Então havia essa troca. O profeta falava aos homens em nome de Deus. Então ele trabalhava horizontalmente. E o sacerdote falava a Deus em nome dos homens. Então era verticalmente. E a unção ela era feita com óleo. Isso era um tipo para trazer até a questão neotestamentária da figura do próprio Espírito Santo. Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, hoje nós não temos profetas, o dom da profecia, ele cessou e não permanentemente, ele cessou temporariamente quando fechou o cânon das Escrituras, porque Deus fala pela palavra. Agora, o dom de profecia voltará com 2 testemunhas que profetizarão vestidas de saco por 1.260 dias. E a partir daí, a gente entende unção como revestimento de autoridade para um pastor, ele é ungido no sentido de que ele tem essa unção dada por Deus, porque ele é um homem-dom, é diferente do diácono. O diácono não é homem-dom, o diácono é um homem escolhido pela igreja, enquanto que o pastor é um homem escolhido por Deus. E aí ele é um homem-dom. Mas isso não torna, ele está no patamar de altura um pouco mais elevada nos cultos
não é por conta da... Isso aí foi feito para destacar, e aí, Márcio, eu trabalho isso no TCC, que eu mandei para vocês, que houve uma alteração com o hibridismo gospel, houve uma alteração quando a música passou a ocupar um espaço superior hoje, por essa linha de cultura gospel, ela passa a ter a visão alterada, é de que a música passou a ocupar um lugar superior à palavra. Então, quando o púlpito é erguido mais para o alto, não é para dizer que o pastor é melhor que ninguém. Quando o púlpito é colocado ao alto, isso foi feito para destacar o que seria a parte mais importante do culto, que no gospel hoje a coisa tem se invertido, a música passou a ser a parte, isso é tão forte que em muitas igrejas a mensagem só tem 15 minutos. Em 1 hora e meia, 2 horas só de louvorzão e tal. Então, isso acabou ocupando, e tem pessoas que hoje fazem até ministrações como se fosse dentro da música, como se a ministração substituísse a mensagem da palavra. Isso ocorre em vários grupos neopentecostais. Então, há uma alteração aí que é perigosa, que é perigosa. Aí, quando você pensa na unção hoje, e aí esses grupos e vem pela música, pela MCC, a ideia, por exemplo, de a Ludmila Feber trabalhava isso nas músicas dela, mas não só ela, e aí recebe a cura, recebe a unção de alegria, unção aí vem unção de alegria, unção tem até unção do vômito, unção do riso, essas unções aí que vieram com Benihim, aquela ideia de jogar o paletó, derrubar pessoas, então a ideia de unção nesse patamar. Eu entendo o seguinte, para mim, à luz da Bíblia, todo crente tem unção. É o que é dito em 1 João 2, 20 e 2, 27. Ele diz, nós temos a unção do santo. Quando ocorreu o Pentecoste e a igreja nasceu, houve a obra do Espírito. A de Cristo é uma mão, a do Espírito é uma mão também. A de Cristo é morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. De lá, 10 dias depois que ele foi assunto, ele mandou o Espírito Santo em forma de selo, batismo, penhor, unção e plenitude. Na minha visão, a unção está ligada à figura chamada de figura matrimonial. A unção é responsável pelo casamento de Cristo com a igreja. A partir daí, nós somos ungidos, e nessa unção, Novo Testamento, que diz que nós temos a unção do santo, isso acontece na conversão. Então, essa unção que eu tenho, que os irmãos têm, e aí estou tirando a questão pastoral, como crente, essa unção que nos ensina tudo, essa unção que é permanente em nós, essa unção, ela é responsável pela nossa condição de reinado e sacerdócio. Lá em Apocalipse diz que Deus nos fez reis e sacerdócio. Então, hoje o sacerdócio, ele não está no sacerdote católico, e nem essa ideia também que aparece em algumas igrejas carismáticas de que o pastor, ele é um homem superior, ele está acima, a oração dele é maior, a oração dele é mais poderosa, porque ele é ungido. Não, ungido hoje é todo crente. Não tem pastor ungido. Claro, o pastor tem uma unção como um homem-dom, tem, mas a ideia de unção, no sentido de que nos nivela com o sacerdócio universal, que eu posso entrar pelo novo e vivo caminho, no Santo dos Santos, e posso chegar lá e interceder por meu vizinho, e aí foi o que Márcio falou aí, do trabalho dele com o Sandro, com a família e tal. Então, essa ideia de que nós temos essa capacidade e essa autoridade dada por Deus para poder pregar a palavra, para poder viver o evangelho. Então, nós temos a unção. A unção é para a igreja enquanto noiva de Cristo, o batismo é para a igreja enquanto corpo de Cristo, o selo é para a igreja enquanto edifício de Cristo, e o penhor é para a igreja enquanto raça eleita. E a plenitude
é para a gente ficar buscando constantemente. Porque uma hora a gente está cheio, outra hora está a plenitude, aí que diferenciamos dos pentecostais. A plenitude eu tenho que buscar. O batismo no Espírito Santo não, a unção não, o penhor não, o selo não. Porque batismo, selo, penhor e unção acontece na conversão. Agora, enchimento, eu estava comentando com a igreja dessa semana que isso aconteceu na igreja, em Atos 2, que veio tudo, veio 5. Mas é muito difícil uma pessoa se converter hoje e já se converter cheia do Espírito Santo. É muito difícil. Então, porque o enchimento depende de frutos, do fruto do Espírito Santo, que não são só 9, de Gálatas 5:22. Tem 13. Tem, ligando a Colossenses e Efésios, tem 13. Então, esse fruto do Espírito resulta no enchimento do Espírito para uma vida de santidade, de consagração, de dedicação. Isso a gente tem que buscar, por isso que nas epístolas é dito: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos. Então, se está mandando nós nos encher, a gente tem que nos encher. Agora, nos encher é plenitude. Unção, não tem esse negócio de buscar unção aqui, ali, acolá, adiante. A unção é o Espírito Santo em nossa vida. E todos nós temos essa capacidade de orar, de interceder, de ser sacerdote e de ser também, agora sacerdote, no futuro reis. Ou seja, reinaremos com Cristo. Pastor Evaldo, eu não sei se algum outro irmão tem alguma pergunta, mas você falou o nome de uma pessoa e eu acho que seria interessante. Eu já contei aqui, mas acho que todos que estão aqui, não sei se um ou outro ouviu, talvez o primo tenha ouvido, mas eu gostaria de falar rapidamente. O irmão citou Benny Hinn, né? Benny, Hum. Benny Hinn é um autor, acho que se não me falha a memória, pentecostal, né? Com vários Ele livros. tem o livro Bom Dia, Espírito Santo. Bom Dia, Espírito Santo. Eu tenho até ele aí. Pois é. Então, assim, eu conheci o Benny Hinn. Uhum. Eu conheci o Benny Hinn. Ele esteve em São Paulo alguns anos atrás, numa igreja. Ele foi pregar, eu estava lá. Vou tentar contar rapidinho, bem rápido. Eu estava lá porque eu fui fazer um certo trabalho profissional e ele foi pregar. A mensagem dele durou acho que uns 25 minutos. E quando eu estava lá, que eu fiquei sabendo que era ele, já tinha ouvido falar também, eu estava imaginando que seria uma mensagem absolutamente fantástica e maravilhosa, né? Que tem uma fama incrível, né? E eu fui com outro amigo meu, e nós dois, né, estávamos assim, ele também evangélico, nós estávamos esperando que o fogo ia descer do céu, né? Porque estávamos lá ouvindo aquela mensagem dele. E eu confesso a todos que foi uma decepção total, porque a mensagem foi fraquíssima, mas fraca, fraca, fraca. Então, porque escrever é uma coisa, e quando a pessoa escreve, ela está olhando vários textos, tá, às vezes, né, copiando, enfim. Mais fácil escrever, nada contra, escritor, absolutamente, né, pastor? Mas quando a pessoa está falando ali ao vivo, é outra história. Então a mensagem foi muito fraca, realmente, e já quase terminando. Ele pregou especialmente para cerca de 200 pastores aquele dia, e já terminando a mensagem, aí ele começa, o fogo do céu vai vir, porque agora, o Espírito Santo vai, vamos orar, todo mundo fecha o olho, porque o fogo vai descer, não sei o quê. O meu amigo e eu não fechamos o olho. Falamos assim, sabe, eu quero ver o fogo descer aqui, ó. Todos os pastores abaixaram a cabeça e nós ficamos mais no fundo e eu quero ver o fogo descer aqui, né? E aí, daqui a pouco, todo mundo cabeça baixa. Aí ele começa a chamar as pessoas, os que vem à frente, tal. E a gente percebeu que as pessoas que foram à frente eram pessoas que faziam parte da própria equipe dele. Essas pessoas subiram ao palco. E eu percebi, e o meu amigo, que também cristão evangélico, percebeu. E nós só ficamos olhando, e o resto todo mundo de cabeça baixa ali, os pastores e tal. Mas a gente olhando ali, ó, olhando, olhando. Não vimos fogo nenhum. E aí as pessoas estavam em pé, de repente, aí o pessoal abre o olho, todo mundo, pá, aí ele começa aquela história
de derrubar. Sabe aquela história que já viu que encosta na pessoa, a pessoa cai? Então, irmãos, assim, tudo um teatro. Eu estou falando porque eu vi, ninguém contou para mim, eu vi, eu estava lá, né? Encostava a mão, o cara, toda a equipe dele, o pessoal que já estava pronto para cair ali. Então, assim, um teatro absurdo, uma coisa assim. Então, a gente fica muitas vezes vendo as coisas, tal, e a gente percebe que, infelizmente, isso acontece em muitas igrejas e engana muitas pessoas. E eu estou falando de uma coisa que eu vi, que eu presenciei, e que eu sei que acontece, e até em outras igrejas. E, e o livro, irmão, ele é um livro raso, É o quê? e um livro raso, o Bom Dia Espírito Santo, e com heresias, porque traz à tona a teologia da prosperidade e de cura interior. São duas heresias. Então, e uma outra coisa importante é que o Espírito Santo não derruba ninguém. Ninguém. Os servos de Deus que, quando tiveram o contato com Cristo, ou uma revelação, eles caíram prostrados, mas não foram derrubados, no sentido de, né? Então, cair prostrado diante da presença de Deus, se prostrar, cair aos seus pés, nesse sentido, mas não de perder os sentidos e entrar em êxtase. Isso é um fenômeno, não é nem pentecostal, é neopentecostal. E não é algo bíblico. Aí o senhor resumiu bem o que ocorreu. Pastor Evaldo, eu diria que esse fenômeno é um fenômeno ficcional, porque a ficção é invencional. Não só esse pastor, como um outro também que eu assisti, também uma vez estava presente, e um pastor americano, não sei se é Morre Ceru, alguma coisa assim, a mesma coisa. A mesma coisa, eu estava bem pertinho, todo mundo de olho fechado e eu com o olho bem aberto, ali, ó, olhando bem. Falei, quero ver isso É um aí. morre cerulo, né? É isso É. mesmo. Também invenção zero, entendeu? Zero. Então a gente fica vendo essas coisas aí, mas enfim, é isso que eu queria falar, porque tem outros pastores aqui presentes, e que muitas É, vezes as pessoas se deixam levar por isso. então, eu conheço uma pessoa que foi num culto desse e ele foi na frente lá. E só que ele não caiu. A pessoa, ele contando para mim, né? A pessoa pegava nele assim, tentava derrubar e ele não caiu. Aí depois ele falou para a pessoa, né? Que ele era muito duro, não sei o que, tirou ele de lado assim, colocou ele de lado. Tá? Ele foi justamente para isso, né? Foi comprovar lá essa situação. E na hora, a saída dele foi que, ó, esse rapaz aqui é de um coração muito duro. Então, tipo, botou ele de lado ali, mas ele ficou em pé ali, não caiu, não. E muita gente caiu, né, ele contando, né? Muita Eu gente estava caindo e tal, ele foi ali fico pensando, e... irmão Almir, qual o benefício que tem isto? Pois Assim, é, essas nenhum. pessoas melhoram em quê? Elas são mais espirituais que os outros, em que grau? Não se tem constatado. Então, são invencionices carismáticas que hoje o movimento G12 tem adotado. E quando o G12 surgiu, veio nessa pegada. E tem os atos proféticos, é por isso que a gente tem que ter cuidado com a liturgia também. Que esse negócio de levantar as mãos, de engatinhar no palco, o caso da Ana Paula Valadão, no Diante do Trono. Então, dizer que esses atos, gritos de vitória, brados de vitória, fazer regressão para quebrar, quebrar maldições. Então, isso a gente tem que ter cuidado, porque tem que se analisar o que se canta, como se canta, porque a gente está cantando para um Deus pessoal. E o cântico ele não pode ser hedonista, antropocêntrico e nem pode ser triunfalista. E é o que a gente tem visto. Então, quando se fala de música, hoje eu vi a discussão, você tem que ter muito cuidado.
E essa questão das igrejas de preto hoje é o André Valadão, é a igreja no metaverso, é a igreja da Lagoinha. E depois que ele determinou isso, várias igrejas começaram a a pintar o templo de preto. Então, esses modismos, isso a gente tem que ter muito cuidado. Isso não é só questão de preferência, não. A gente tem que avaliar o que é apresentado, porque Deus tem métodos, Deus tem modos, Deus tem a maneira como no Antigo Testamento ele determinou que deveria ser todo o culto, como é que os levitas deveriam se apresentar. E levitas no hoje as pessoas se intitulam levitas, é outro problema. A gente não é da tribo de Levi, nós não somos judeus, e a tribo hoje que vigora para nós é de Judá com Cristo, e ele é o leão da tribo de Judá, o sacerdócio é de Melquisedeque. Então, começa a trazer judaísmo para dentro do cristianismo, CG12, tabernáculo, Páscoa, Pentecostes, fazer aquelas coisas todas. Então, irmãos, eu tô estudando isso aí, vai sair um livro também, mas eu tô analisando isso, irmãos, e não é uma coisa simples, não. Que às vezes as pessoas pensam que é algo muito tranquilo, e infelizmente igrejas batistas regulares têm entrado na onda, têm perdido sua identidade. E aí a gente tem que ver realmente o que é que vai para cima, né? O que é que vai para cima? O que é que tributa louvor a Deus? E a gente tem um exemplo. O grande exemplo nosso é a inódia judaica chamada Salmos, 150. Então, vamos olhar a métrica do Salmo, o método dos Salmos, poesias dos Salmos, hein? Não é só cantar Salmos, mas se você se mirar ali e trazer para cá, como é que isso é apresentado no altar? Tá entendendo? Então, tem muita coisa estranha aí que imita o mundo, e que quem bem conhece música, irmãos, é o inimigo. Dizem que ele foi maestro lá. A música é mais antiga do que o homem. A música vem antes do homem. Os anjos já cantavam quando Deus criava a terra. Então, é preciso verificar muito que música mexe com a gente. Música muda o mundo, música muda a política. O comunismo usou muito a música dentro do processo lá na Rússia e tudo para fazer a cabeça dos jovens e tudo. Então, a música hoje, rock, os tipos de estilos que despertam sensualidade, despertam a droga, isso se faz teste. Tem vários livros aí, a editora Fiel publicou muitos livros. Tem música, meu irmão, que faz a plantinha murchar. A música faz a plantinha murchar. E tem música que alegra a planta. Um ser que é animado, mas que não é racional. E imagine só quando Deus diz, através de Paulo, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a inteligência. Cantarei com a inteligência. O espírito aí não é o espírito racional. O espírito aí é a parte emocional da gente. Ele diz, cante com a emoção, mas cante com a razão. E o culto a Deus tem que ser racional. Você pega um culto em que a música leva as pessoas ao transe, faz as pessoas ficarem lá, ó, e músicas carregadas de mantra, e dizer que isso aí é coisa normal, com mantras, repetições infidáveis, corinhos que, como diz o pastor Exaltino Coelho, da conversão, diz, se batesse os corinhos no liquidificador, não dá uma colher de chá. Então, é uma coisa assim que tem que ter. Então, tem gente que. Aí tem os que criticam quem pontua alguma coisa, dizendo, porque é preferência pessoal. Não é preferência. Os que dizem que é preferência pessoal, será que também eles não estão com preferência pessoal? Então, se eu ouço uma música e gosto da música, e a música me lembra o forró, que eu, quando era crente, incrédulo, fazia em minha vida de incredulidade, a música que me transporta para o meu velho homem e o gosto daquele velho homem, a Bíblia fala diversas vezes em novo cântico, em novo cântico, novo cântico. Se é nova criatura, é nova pessoa, deve ter novas preferências. Então, eu fico muito preocupado com isso. Verdade, pastor, verdade. E, infelizmente, muitas igrejas é a área que Satanás ataca. A área que ele ataca é a música. Por ali ele começa e fica muito complicado. O pastor Danilo levantou a mão, depois o primo também. Pastor Danilo. Duas questões aqui, irmãos. Primeiro, com relação a isso que o pastor Evaldo está levantando,
Eu me lembrei rapidamente que recentemente eu dei um estudo na igreja, inclusive com base numa mensagem que eu tinha ouvido de um pastor, e eu gostaria só de apresentar algumas questões com relação a isso, baseado em 7 perguntas. Se nós podemos adorar a Deus de qualquer jeito, por que Deus matou Nadab e Abiú? A segunda pergunta, se o que importa é só a ação, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Se apenas a boa intenção conta, por que Deus matou Uzá quando tocou na arca? A quarta pergunta, se podemos fazer o que quiser, por que Deus rejeitou Saul quando ele decidiu manter Amaleque e os seus animais vivos? Se Deus deseja apenas ter o nosso coração, por que ele enfatiza na sua palavra, em Romanos 12, 1 e 2, que devemos entregar todo o corpo, e não só o corpo, mas a mente e o coração? Se nós podemos ser do jeito que somos, porque a mensagem inicial de Jesus Cristo foi: arrependam-se e deixem os seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. E aí finalizo dizendo: se nós podemos fazer a nossa própria vontade e fazer aquilo que nós achamos que é certo, como que nós podemos de fato chamar Cristo de nosso Senhor? Porque ele é a autoridade, é ele que manda, né? Então eu creio que são perguntas importantes relacionadas a essa questão. Mas, pastor Evaldo, eu gostaria de colocar uma pergunta aqui. Eu entendi pela argumentação do irmão que a unção de Cristo como rei se dará apenas na ocasião quando ele vier para instituir o reino, durante o período do reino milenar. Não sei se entendi mal, mas eu acho que é isso, né? Eu creio que Jesus, quando subiu aos céus, ele já tomou posse do reino. Sim. Ele é o rei do universo, mas quando a gente fala em reino messiânico, o Salmo 2, versículo 6 diz: Eu, porém, ungi o meu rei no Monte Sião. Então, aquela unção é para o reino milenar. Ok. Aí, relacionado a isso, pastor, eu estava fazendo uma breve pesquisa aqui a respeito do uso e também de algumas situações onde a unção foi usada, né? Por exemplo, o pastor também já havia falado que Jesus foi ungido como sacerdote, que de fato é o que ele está fazendo nesse exato momento. Eu me lembrei também que Maria ungiu ele quando, antes um pouco de ele morrer, que também era uso da questão da unção. E aí ficou faltando a questão da unção ao hospedeiro, que inclusive Jesus, ele questiona o fariseu que ele visitou a respeito desse tipo de unção. Eu fiquei pensando, talvez isso poderia ser um simbolismo daquilo que os judeus não fizeram com ele, no sentido de não recepcioná-lo da maneira como ele deveria ser recepcionado, e aí pensei algo a mais. Será que Zacarias 12:10, quando diz que eles prantearão aquele que eles mataram, né, que rejeitaram, será que seria aquele o momento da unção que o povo judeu poderia ter feito a Jesus ou fazer a Jesus em relação a essa hospitalidade que ele deveria ser recebido? Essas questões de unção tem a ver, sim, com o ungido, né? Cristo é ungido. Inclusive, a palavra ungido também é usada para reis até. O Ciro foi chamado de Cristo, né? Ungido. Uhum. Alguns foram chamados de Cristos no Antigo Testamento. Essa questão de recepção, isso já era feito com todos, né? Porque quando Jesus alegou a Simão, não me ungiste a cabeça com óleo, é porque os visitantes, não só Cristo, mas outros que chegavam na casa, mas ele faziam mais com pessoas que eles achavam, os fariseus acabavam por fazer com pessoas mais que eles achavam que tinha essa dignidade, né, que mereciam. E talvez Cristo e justamente por não reconhecer esse ungido, porque Uhum. Cristo seria o maior dos ungidos, né? E eles acabaram rejeitando. Então, essa prática, e até mesmo o Tiago lá, né, fala no capítulo 5 sobre os pastores ungiam o enfermo com óleo e a oração da fé salvaria. O que os pentecostais também fazem uma confusão com Tem isso. essa também. Mas tem também essa unção com óleo, até para benefício da saúde, porque o óleo ali também tinha um poder terapêutico também, né? Uhum. Ok, obrigado, pastor. Obrigado. Primo.
E depois o primo, acho que pelo horário nosso, Eu né? agradeço ao irmão, se o irmão puder colocar o irmão Pastor Danilo no grupo, né, depois, eu achei interessante essas 7 características que foi colocada aí, muito boas. Coloco, pode deixar. Gabriel. Eu ia falar sobre que eu gostei também dessas perguntas interrogações que o pastor Danilo colocou. Muito importante mesmo. Dá para se fazer boas reflexões a partir delas, né? Essas perguntas aí. Mas voltando sobre a questão da unção, tanto a unção quanto a questão da música, né? Nos faz lembrar que Satanás ele tem muitas estratégias, né, para poder enganar e, se possível, né, até mesmo os eleitos. Então, ele realmente usa muitas estratégias para poder confundir e para poder fazer com que os eleitos fiquem muitas vezes até com uma certa dúvida, né? Puxa, por que que foi até dito no grupo hoje, né? Por que que esse grupo cresce tanto, né? Existem tantas pessoas ali e outros grupos tão pequenos assim. Enfim, mas eu sempre me volto para isso, né? Que Satanás ele realmente é muito estratégico e ele vai fazer de tudo para enganar, né? E é o que ele sabe fazer muito bem, enganar, né? Por essa razão, muitos estão sendo enganados. E aí lembra-se do texto naquele dia quando estivemos perante o Senhor, né? Mas eu estive na igreja, eu cantei, eu fiz isso, fiz aquilo, né? E Jesus vai dizer, olha, nunca vos conheci. Então, de fato, muitas pessoas estão sendo enganadas, né? Enganando e sendo enganadas. E isso realmente é muito perigoso, né? Enfim, mas é Ok. isso. Obrigado, Irmão, primo. se me permite, só para concluir, baseado no que o irmão acabou de dizer, a gente deve sempre lembrar que o nosso Deus ele é imutável e a sua palavra ela é eterna. Deus ele não vai se adaptar às culturas e nem ao momento em que o mundo estiver passando. Na verdade, desde sempre, nós que temos que nos adaptar a Deus, a Sua palavra e a Sua vontade. Então, eu creio que a gente não precisa aperfeiçoar a palavra de Deus ou os métodos que ele já havia estabelecido desde o passado. Na verdade, nós que temos que nos adaptar à realidade nova que ele apresenta a nós, fazendo com que a gente deixe de lado a nossa vontade para, de fato, colocarmos à disposição da vontade dele, seja no sentido de prática de vida, seja no sentido de liturgia e principalmente no sentido da palavra, que é o que a gente não pode adulterar de maneira alguma, né? Então, só E, concluindo a ideia e aí. aí, pastor Danilo e irmãos, e aí a gente precisa entender que a função da música é tão somente adorar a Deus. A função da música não é pregar o evangelho, a função da música não é ganhar usar o rock para ganhar o roqueiro, usar o samba para ganhar o sambista, usar o funk para usar o funkeiro. Não, irmãos. A música é para adorar a Deus. E quando a gente olha letras de música que a pessoa está cantando e não está indo para cima, você, isso aqui está. A música dizendo que Deus sonha. Isso quebra a divindade de Cristo, de Deus. Deus não sonha, quem sonha é a gente, até utopia, quem tem é eu e você. Deus pode concretizar um sonho meu se estiver de acordo com a vontade dele, mas Deus sonhar, dizer os sonhos de Deus, daqui a pouco os crentes estão usando, então estão pegando a música e ministrando de tal maneira que a música passou a ser a palavra de Deus. A música, hoje a bateria, ela ocupa o lugar do púlpito, em muitas igrejas. Os instrumentos estão quer dizer, a música é que tem valor. Os músicos, ditos levitas nas igrejas, eles vão lá, cantam na hora da mensagem, sai todo mundo, fica lá de fora conversando e o pastor pregando. Então, a mensagem da palavra de Deus é a mensagem de Deus para o homem. A mensagem de Deus para o homem não é a música. A mensagem de Deus para o homem é a palavra. Né? Então, a pessoa já me converti com hino. Então, não é conversão. Porque o hino não é para converter ninguém. O hino é para cima.
A palavra é horizontal, o hino, e a palavra é horizontal e vertical, mas o hino é tão somente vertical. Quando eu canto, eu tenho, se o hino tributa louvor a Deus, se o hino exalta o Cordeiro, se o hino consulta o caráter de Cristo, aí está adorando. Agora, música que não fala de Deus, essas músicas gospel aí, irmãos, se a gente for analisar, tá invadindo as igrejas fundamentalistas conservadoras, e estão achando maior, porque é alegria, porque é isso, porque é aquilo. Irmão, vamos avaliar se isso realmente consulta a Deus, né? Irmão Klaus. Antes do irmão Klaus, me permita falar uma coisinha, pastor. Aqui em São Paulo, eu não sei em feira, em Ilhéus, eu não sei no Paraná, no Deus, Peruíbe, não sei. Mas aqui em São Paulo tem algumas igrejas que estão adotando uma prática que eu vi há pouco tempo, que eu considero assim assustadora, né? E na verdade não são igrejas conhecidas como Batista, tal, são igrejas aquelas denominações aí que aparecem aos montes assim, que eles só colocam a luz no palco. O resto fica tudo escuro. Não sei se vocês já viram isso. Onde está o povo, tudo escuro, 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 e a luz somente no palco. É uma coisa assim impressionante. Isso me deixou realmente, né? E outra coisa que normalmente quando eu vejo alguma coisa gospel, principalmente na televisão e tal, a gente vê algumas coisas, nem perco meu tempo, claro, mas você coloca na TV, se você tirar o som, aquilo é como se fosse um show de música rock, e não uma música, é um gospel que é, se você abaixar o som, você fala, não, isso é algum show rock, não tem nada a ver com música agora. Mas, infelizmente, muitas pessoas são atraídas por esse tipo de música, por essa maneira, e, enfim, vira uma miscelânea aqui. Mas, graças a Deus, tem aquelas igrejas bem Não, mas tradicionais, agora eu não posso. tradicionais, que são uma bênção. Quando eu terminar, eu vou lá, tá? Alguém queria falar que... Ah, o irmão Klaus, perdão, irmão Klaus, pode falar. Eu fico muito feliz de ouvir essas palavras aqui que os irmãos estão trazendo no final do nosso encontro, porque realmente esse é um campo de batalha muito duro, o campo da música, né? E assim, hoje muitas igrejas estão se perdendo nisso. Se a gente for olhar a situação que aconteceu ali com a morte de Uzá, né, em 2 Samuel 6, quem lê o texto de forma desavisada pode achar que eles estavam fazendo tudo certinho, olha. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil, imagine, 30 mil pessoas. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram à casa de Aminadab, que está em Geba. Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Aminadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, Davi e toda a casa de Israel, olha só, alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. Quem lê isso aqui de forma desavisada pode chegar ao seguinte entendimento. Tá vendo? Pode usar tudo quanto é tipo de instrumento, e aqui está todo mundo muito alegre. E o que aconteceu exatamente na sequência, né? Assim que chegaram na ilha de deixa eu ver aqui, a ilha de Nacon. A ilha de Nacon era um terreno plano. E eles estavam em terreno pedregoso e passaram para o terreno plano. Por que será que a arca se desequilibrou? Porque, meus irmãos, imaginem 30 mil pessoas tocando de forma aleatória os instrumentos, alegres, à sua própria maneira. Olha só que interessante. Os animais se assustaram e começaram a correr. E nessa a arca desequilibrou e Uzá tentou segurar a arca. E ali Deus mostrou que não era assim que se louvava a Deus, né? E Davi ficou profundamente contristado com isso, até mandou parar, não levou a arca embora. Então, assim, dali, Davi passou um tempo, né, até entender o que Deus queria em relação à adoração. Depois ele organizou a adoração, a ida da arca dali até
o destino final dela aconteceu de maneira muito ordenada, com um louvor bem organizado. Davi organizou tudo. E essa organização que Davi fez, que está registrada, ela permaneceu até o Novo Testamento. E quando os apóstolos fazem referência, né, que nós devemos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, está bem declarado, bem especificado como fazer isso no Antigo Testamento. Não é da forma como tem sido feito hoje nessas igrejas de preto que o pastor acabou de citar. Então, assim, realmente é algo preocupante. A gente tem que realmente estar atento, não é questão de preferência, concordo com o pastor, e a gente precisa se fortalecer nisso, porque o mundo seduz, assim, a música é um instrumento muito poderoso, né? É isso aí, obrigado, meus irmãos. Imagina, irmão. Bom, Eu só queria aproveitar, tem um versículo bíblico que outro dia eu vi, não me lembro de detalhes, que Deus fala que não se agradava do estrépito dos vossos cânticos. Alguém se lembra? Esse versículo muito forte. Amós, Amós 5:23. Amós é, 5:23. Amós 5:23. só também finalizando aqui, o pastor Lorival falou algo muito interessante, porque depende. Oi, Então, primo. ah, por essa razão, eu vejo que a Repete aí, liderança. irmão Elias, que cortou. Repete aí Isso. seu pensamento que a gente não pegou. Repete, primo, que cortou. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. O pastor Lorival fez um comentário hoje no grupo que eu achei importante e fundamental, falando a respeito da liderança, né? De quem é que está liderando esse povo. Então, por essa razão, muitos estão ah, entrando, né, nesse clima. Por quê? Porque a própria liderança não tem tido cuidado, né, o zelo de poder ensinar como se deve adorar a Deus. Então, quando a liderança é fraca, né, o povo cai. Oi, Verdade. irmão, me perdoe tomar o tempo, mas eu acho um versículo também muito importante que para mim define bem essa questão. Efésios capítulo 5, versículo 19. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu creio que qualquer tipo de música, qualquer tipo de melodia que faça você retornar à posição que Cristo te tirou, que te faça extravasar suas emoções, até mesmo que faça você fazer uso da sua vontade carnal no sentido de dançar, pular e tudo mais, eu creio que isso não contribui para a sua espiritualidade, para a sua santidade, que é algo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então a gente tem que saber definir bem qual é a minha vontade e qual é a vontade de Deus. Qual é a música que Deus se agrada no seu culto público e a música que eu quero ouvir no meu particular e quero voltar ao passado. Então, a gente não pode atribuir ao culto a Deus aquilo que nós queremos fazer. Mas como foi falado já várias vezes aqui, é a vontade de Deus e a gente se submeter a ela. Queira ou não queira, é assim que Deus deseja ser adorado e cultuado, e está aí a Bíblia nos seus 66 livros para esclarecer muito bem isso. Aqueles que querem, de fato, obedecê-lo, né? Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado aí. Vamos recuperar as nossas energias, nossas forças para voltarmos firmes, fortes o ano que vem, né, pastor Evaldo? Se Deus permitir, tenhamos aí um final de ano abençoado e ano que vem voltarmos aí, de repente, com novos irmãos participando e aprendendo cada vez mais. Uma bênção, realmente. Muito obrigado a todos. Participar, pastor Evaldo, muito obrigado. Pastor Lorival, pastor Dilson, pastor Danilo, irmão Zamar, que está aí conosco hoje, irmão Klaus, com suas posições firmes aí, irmão. Deus abençoe, irmão Klaus. Primo, é o meu grande braço direito que me ajuda bastante aí também. Obrigado, primo. Estamos juntos aí, viu? Deus possa nos abençoar. Pastor Dilson, pode nos despedir com uma oração, amado, por favor. Ok, oremos. Nosso Deus, graças damos ao Senhor pela a bondade, por nos amar de maneira incondicional. Somos gratos, pois o Senhor deixou para nós a tua palavra como a nossa regra de fé e prática. Somos Amém. gratos, pois a tua palavra é perfeita, é imutável, é inalterável, embora os homens tanto querem mudar o seu bel prazer, mas a tua palavra mesmo diz que no final nós veremos a diferença dos que servem ao Senhor e dos que não servem.
Então, nos ajude a continuar alicerçado nas verdades eternas, pensando nas coisas que são de cima e não daqueles que são terrenas. Então, nos ajude, Senhor, ilumine a nossa mente para a cada dia estarmos mais firmados na palavra do Senhor e não seguindo o desejo dos nossos corações, mas que o Senhor coloque um novo cântico em nossa boca, em nosso coração, coloque uma guarda sobre os nossos lábios para que nós não venhamos pecar constantemente contra o teu santo nome e nos dando coragem, Senhor Deus, para não seguir o curso desse mundo, o modismo que aí está, aonde verdadeiramente estão zombando e blasfemando do teu santo nome, aonde muitas que se dizem igrejas e na verdade são templos de Baal, trazendo usos e costumes, gostos momentâneos de homens levado aos seus próprios caminhos ímpios. Que o Senhor ajude o teu povo, a tua igreja, aqueles que verdadeiramente amam e temem ao Senhor jamais serão confundidos, jamais será levado pelos ventos de doutrinas que aí estão, pois na luz e no poder do teu Santo Espírito, o Senhor tem nos dado sensibilidade para discernirmos aquilo que te agrada, que te honra e o que não te agrada e te honra. Então, nos ajude. Obrigado por cada participante desse grupo que o Senhor tem nos unido para aprender e a cada dia somos mais desafiados, enriquecidos para podermos nos conduzir dentro da tua santa vontade. Louvamos mais uma vez pela vida do irmão Elias, irmão Almi e os demais que foram tocados pelo Senhor para criar esse grupo e por todos que foram acrescentados pela chegada do pastor Evaldo com ricos ensinos. Obrigado pela vida dele, pelo Senhor preservá-lo. Somos gratos ao Senhor por cada irmão que tem participado, tem se disposto, pela vida do Márcio, pela dedicação dos seus estudos, pela fidelidade. Somos gratos, Senhor, também por essas chamadas igrejas que têm surgido, pois a verdade é que se levante situações para que os verdadeiros se manifestem e não se calem. Por isso, nós te louvamos pelas lutas que o Senhor tem permitido chegar até nós e os desafios, pela aparência de um novo evangelho, para que aqueles que verdadeiramente estão alicerçados no Senhor possa resplandecer a tua glória e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Cuide de nós, nos dê uma boa noite de descanso. Cuide de nós nesse restante de ano que aí está, dezembro já às portas. Que o Senhor nos dê sabedoria para nos guardar da perversidade deste mundo. Usa-nos para a tua glória, no santo nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Deus Obrigado, abençoe. irmãos. Uma boa noite e um bom final de ano para todos. Boa noite, Deus abençoe, irmãos. Maranata, né? Deus abençoe. Maranata. Quem sabe volta de Jesus, né? Amém. No final do Amém. ano. Amém. Amém. Bem. Um abraço. Graças, mano. Sentiremos falta, né? Vamos sentir falta, mas logo estaremos de volta, se Deus quiser.